Olá! Bom, o dólar sobe, o dólar desce, parece uma dança meio maluca, né? Totalmente imprevisível. Mas olha, na verdade não é bem assim. Existem forças bem claras por trás dessa volatilidade toda. E é exatamente isso que a gente vai desvendar nesta análise. O que são essas forças? Pois é, essa é a grande pergunta que todo mundo faz. Será que é pura especulação? É a política? A resposta, na verdade, é bem mais fascinante do que parece, e ela revela muita coisa sobre a saúde da nossa economia. Então, vamos mergulhar nisso. Ok, para começar a montar esse quebra-cabeça, a gente precisa olhar para um mecanismo de defesa que é super comum no mercado financeiro. Para entender fácil, o hedge é tipo um seguro, sabe? Imagina só, uma empresa tem uma conta para pagar em dólar daqui a uns meses. Ela não pode, de jeito nenhum, ser pega de surpresa com uma alta gigante. O que ela faz? Compra os dólares agora, trava o preço e pronto, se protege dessa variação. É basicamente uma jogada de defesa. E o que dispara essa necessidade toda de proteção? Bom, resumindo em uma palavra, medo. Incerteza sobre o futuro da economia lá fora, o sobe e desce do preço do petróleo, da soja e até preocupações com as contas do governo aqui dentro. Tudo isso faz os agentes econômicos correrem para o porto seguro do dólar. Então, o ponto crucial é esse. Quando um monte de empresas e investidores resolvem se proteger ao mesmo tempo, a procura por dólar aumenta, e muito. E pela lei mais básica da economia, a da oferta e demanda, quando a procura sobe, o preço sobe junto. Parece simples, né? Mas essa não é, nem de longe, a história completa. Agora a gente vai para o que realmente mexe com as estruturas da economia. Uma coisa bem mais estratégica, mais fundamental. Porque veja bem, enquanto o hedge é uma reação, quase um instinto de sobrevivência no mercado, existe uma outra força que é proativa, calculada. Ela age como a gravidade no sistema financeiro. E aqui estamos falando da política monetária. A lógica aqui é bem direta. Quando o Banco Central sobe os juros, o Brasil fica mais atraente para investidores estrangeiros. Aí eles trazem seus dólares para cá, buscando rendimentos maiores. Isso aumenta a oferta de dólar no país e, como consequência, fortalece o real. Juros baixos causam um efeito exatamente contrário. O capital vai embora e o real acaba perdendo força. Então o que temos são duas forças. Uma é movida pelo medo e a outra pela estratégia. O que será que acontece quando o equilíbrio entre elas muda? E aqui está o pulo do gato da nossa análise. No comecinho do ano, o dólar estava subindo principalmente por causa da incerteza, ou seja, era o tal do hedge em ação. Só que agora, o que mais pesa na balança são as decisões sobre as taxas de juros. E essa mudança, essa virada de chave, é extremamente significativa. Olha, isso aqui ilustra a diferença de um jeito brilhante. O hedge é reativo, é uma resposta quase de pânico. Já a política monetária é estrutural, baseada em dados e metas na direção de longo prazo da economia. Passar de um para o outro é como trocar uma bússola que gira sem parar por um GPS super confiável. Essa frase resume a ideia de forma perfeita. O jeito como o dólar se comporta nos diz se o mercado está operando com base no medo do desconhecido ou na confiança de que as regras do jogo são claras. Portanto, a lição mais importante a se tirar daqui é que quando o mercado passa a olhar mais para os juros do que para os riscos do dia a dia, isso é um baita sinal de amadurecimento. Significa que os investidores confiam mais que as decisões do Banco Central são sólidas e previsíveis. Tá, mas por que essa discussão toda, que parece coisa de economista, deveria importar no nosso cotidiano? Ah, porque importa, e muito. Vamos ver como. Essa dinâmica do dólar afeta diretamente três pilares da nossa vida econômica. Primeiro, a inflação. Claro, um dólar mais alto encarece produtos importados, desde o pãozinho até o celular. Segundo, o fluxo de investimentos, que é o que gera empregos e crescimento. E terceiro, a capacidade das nossas empresas de venderem seus produtos para o resto do mundo. E essa questão da competitividade é uma verdadeira faca de dois gumes. Um real forte é ótimo para quem importa ou viaja para fora, mas é ruim para o agricultor que quer vender soja para a China, por exemplo. Um real fraco ajuda quem exporta, mas pode gerar inflação para todo mundo aqui dentro. Encontrar esse equilíbrio é o grande desafio. No fim das contas, o que essa transição do hedge para a política monetária nos mostra é um voto de confiança. É o mercado dizendo que acredita mais nos fundamentos e na gestão da economia do que nos sustos e nas incertezas do momento. E isso, sem dúvida, é uma ótima notícia. E, para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Olhando para a cotação do dólar agora e pensando em tudo isso que a gente conversou, que diagnóstico dá para fazer da nossa economia hoje? A resposta, agora, está naqueles detalhes que a gente aprendeu a observar. Fica aí o pensamento.
Até a próxima!